Isso durante a viagem. E eu continuava, assim. Então, essa ideia de, tipo, cara, ser mais leve, ser mais good vibes com as pessoas, com comentários, você vai aprendendo, sabe? Porque você Claro. não sabe muito bem como é que vai ser a próxima oportunidade aí. Vai cair aí, mano? Quase caí aqui. Ia ser Regina bom. Rodrigues, cada viagem é uma história mais incrível que a outra. Fez um sucesso Show. sempre, acompanhando daqui dos Estados Unidos. Também, olha, Regina, um Também. beijão Pô, aí. uma galera dos Estados Unidos aí. É, mano. Pô, pessoal. E esse pessoal tudo Tem de... moral nos Estados Unidos, hein? Esse pessoal também é tudo de Valadares, filho. É, A Regina de Valadares. Aí, tá vendo? Que orgulho de você, cara. E que orgulho estar aqui podendo ver você ao vivo. Gratidão, irmão. Pô, valeu. Tamo junto. Cara, mas e aí? Pera aí, que tem mais Tem comentário mais aí, mano. comentário, né? Tem muito Pessoal, comentário, segura aí, mano. então. Não sair da live quem tá aí nos Vou comentários. passear como turista pra morar ano que vem em Jeová. Se Jeová permitir, né? Se Jeová, amém. Que permita Jeová pra você vir. E ela falou que as passagens estão bem caras. Pô, Lucimar, você vai entrar no curso aí que você vai conseguir comprar a sua passagem mais barata e vai vir pra Com cá certeza. realizar os seus sonhos. Tá, com eu vou certeza. entrar nesse curso aí. Pô, é. E o curso, assim, ele tá todo gravado, então você entra lá e assiste as aulas. Eu dividi por vários módulos. Então tem módulo de você desde comprar passagens aéreas mais barato, de se hospedar, de como se locomover. Cara, é um curso bem, assim, bem extenso. E aí você vai procurando ali o que você não tem dificuldade. Se você quer economizar... Ó, É legal que pra quem quer viajar, cara, mano, posso falar aqui falta uma... isso. Vou falar pra vocês aqui uma coisa aqui, pessoal, quem tiver aí. Se eu falar pra vocês que tem como você viajar o mundo inteiro de graça, você acredita nisso? Eu não. Então, lembra que você perguntou pra mim, eu sou curioso, como que é a vida financeira de quem tá viajando, né? Cara, você vai aprendendo. Mas, eu vou falar aqui, se vocês me permitirem, pra dar uma oportunidade pras pessoas aí, é possível sim viajar o mundo todo, cara. Literalmente gratuito, no sentido de pagamento. Por isso que a informação é muito importante. Quando eu comecei a viajar, eu não sabia dessa plataforma que hoje eu uso. Eu usei essa plataforma em vários países. Cara, que chama Worldpacker. Tá no curso essa plataforma, eu tô indicando essa plataforma lá. Cara, qual que é o problema, esse lance que eu tenho com a questão de cursos, né? Eu vi o pessoal que trabalha com cursos e eles... Essas informações, essas ferramentas, estavam sempre dentro do curso pago. Gratuito ninguém dava essa informação. O pessoal falava ali de... Cara, vai falar de... Nunca tinha um negócio que tinha sentido. Pô, eu tava lá, eu tava usando, eu tava... Ó, em Estocolmo, na Suécia, pra você pegar um metrô do aeroporto pro centro, 30 euros. Um metrô. Suécia é caríssimo. Caríssimo. Pra eu ficar lá um mês na Suécia, o hostel mais barato que tinha era 80 euros a diária. Hostel. E aí, como é que você vai fazer? Eu fiquei um mês e meio lá. Porra. Um mês e meio, pagando quase 600 conto por dia, né? Foi através dessa plataforma, eu não paguei um centavo. Como? Então, tá vendo? Vocês ficam impressionados, porque, tipo, pra mim é uma coisa... E, inclusive, o rapaz que comentou ali, o Nômade Sem Fronteira, que foi o que mais me incentivou a fazer o curso, Sim. quando eu falava isso pra ele, cara, ele veio pra cá, ele nunca tinha viajado, ele chegou, foi arrumar um trabalho em Portugal. Eu falei, mano, não vai trabalhar. Brother meu que chega aqui, eu não deixo de trabalhar, não. Vai viajar primeiro, pra depois trabalhar. Porque eu sei como é que é. Se você começar a trabalhar... Por que eu não virei teu brother antes, pô? Pô, se começar a trabalhar, não dá. A vida Ainda ali... mais tudo- tu que trabalhou de graça. Trabalhei de graça Trabalhou tudo, de graça. pô. Pô, e aí o cara chega aqui e começa a trabalhar, cara, não tem jeito. O cara entra naquele parafuso de estar automático, né? Trabalhar, pagar aluguel, a renda, não sei o quê. E não vai viajar. Cara, eu levei a gente fez 8 países juntos ali, os Balsas, que é a região dos Balsas e tal. E agora ele tá trabalhando. Eu falei, tá vendo, seu filho da mãe? Se ele não tivesse viajado, né? Só que quando eu falava pra ele sobre essas questões da Worldpack, da Couchsurfing, que eu vou explicar aqui pro pessoal, ele ficava, cara, isso existe? E sabe o que é o pior? A Worldpacker, cara, quando eu descobri, eu fiquei muito puto isso. É de brasileiros. E ontem eu tive a oportunidade de conversar com um dos donos, um CEO, porque eu viajando, eu via todo mundo usando a Worldpacker lá fora. Inclusive a página do Worldpacker nos Estados Unidos, a parte americana, tem muito mais seguidores do que a brasileira. Eu falei, como assim? O Brasil tem mais pessoas, a Worldpacker é do Brasil e ela faz mais sucesso lá fora. Quando eu descobri que era de brasileiros, eu falei, caraca, primeiro que me deu muito orgulho. Então, onde que eu cheguei, o pessoal, você tá aqui pelo Worldpacker? Falei, tô. Pô, sabia que era do Brasil? Eu já jogava assim, né? E eu ficava, ao mesmo tempo, ficava chateado porque brasileiro não tava usando a plataforma. O que é o Worldpacker? Sem falar muito aqui explicar, mas eles são uma empresa de voluntariados, tá? O que é o voluntariado? Você entra na Worldpacker, quem tiver na dúvida como que se escreve, né? É Mundo Packer de mochila ali ou tal, mas lá no curso também tem. O pessoal pode entrar lá no Instagram Soltos ao Mundo, tem lá na bio, eu deixei tudo lá certinho. Cara, você troca a sua hospedagem por voluntariado, que pode ser literalmente tudo que vocês imaginar.
Tipo, o que que você faz? Vou dar pra você um exemplo. Eu faço vídeo, voo de drone e faço edição. Nesse rolê que eu fui pra Suécia, eu fiz um vídeo institucional. Um vídeo divulgando aquele local. Eu fiquei 4 dias ali gravando, mas um fica editando 9 dias. E eu troquei em troca de 1 mês e meio pra ficar lá de graça. Tudo bem, eu usei aí um trabalho que é um pouco mais, vamos dizer, mais, pô, tem uma edição. Só que é o seguinte, tem pra todos os setores. Se você quiser ir pra lá pra ajudar, exemplo, o último que eu fiz agora, esse Nômade Sem Fronteira também ele fez também. A gente fez numa recepção do hostel. Então você fica 2 horas ali trabalhando na recepção. É voluntariado, não é trabalho. Você tá ali só pra ajudar, entendeu? E em troca você ganha alojamento, você ganha tudo. Entende? Porra, que maneiro, É mano. muito legal. O Worldpacker, inclusive esse mês, ontem eu conversei com um dos fundadores, super gente, cara, eu mandei pela mensagem, achei que ele não ia responder, né? Porque vocês não conhecem, mas é uma plataforma assim bombástica, cara. No meio do viajante, se você falar Worldpacker, todo mundo sabe. Nunca nem ouvi falar, não sei. É porque, tipo, igual a gente tava falando hoje sobre o seu trabalho aqui no sentido do seu hobby lá. Pô, eu não entendo nada daquilo. Sim. Então, é mais ou menos isso aí. Mas, pô, o que eu quero dizer é o seguinte: se você quer viajar, tá sem grana, é possível viajar. Você vai entrar na Worldpack, você vai fazer sua inscrição, tá? Tem que pagar porque é uma comunidade ali. Então, se paga porque... Valor. Cara, eu pago em dólar, então eu pago $49 por ano. Ah, por ano. Por ano. E, inclusive, eu nem sabia isso, mas eu fui pagar lá, não pude pagar. Eu sou, dentro da plataforma, eu sou embaixador. O que é embaixador? Quando você faz várias experiências através da plataforma, você vai subindo. E o último é embaixador. E aí, cara, eles nem estão me cobrando. Eu descobri que quem é embaixador, eles não vão cobrar mais pra incentivar. Esse mês, pra quem quiser... Posso falar aqui um pouco da Worldpacker? Fala. Quem quiser esse mês, eu tava conversando ontem com o dono, eles vão estar dando 3 meses gratuito. Então a pessoa entra, paga, ela pode usar durante 1 mês e 1 ano e 3 meses. Né? Em reais lá no Brasil deve dar uns R$250, né? Se você também quiser, tá, pessoal? Só se você quiser. Eu prefiro que você nem use, mas vá lá e faça seu cadastro. Se você quiser colocar lá o cupom, a gente também... Ele tem um cupom lá que se você colocar Soltos ao Mundo, tem mais $10 de desconto, né? Mas, cara, a ideia aqui é o seguinte. Você entra, ele tem no mundo inteiro. Em Portugal, e outra coisa, que vocês não estão sabendo aí, ó. Vocês estão vendo que aqui em Portugal tá com essa questão da dificuldade de alojamento. Sim. Cara, eu tava agora num hostel ali em Faro, antes de ir pra Escócia. 1 mês lá eu fiquei. Tinha no mínimo lá uns 8 argentinos, no mínimo assim. E mais uns 5 brasileiros, tudo morando lá, porque veio pra poder começar a vida, mas pelo preço que estavam os aluguéis, estavam lá. Tem que juntar Cara, tudo. por semana, 15 horas por semana. Imagina 15 horas, 2 horas por dia tu vai ali, guarda uma louça na cozinha, depende do qual é o setor, e você tem de graça o seu alojamento, com tudo incluso. Então, assim, não é desculpa pra não viajar, entende? Sim. Depois tem o Couchsurf. O Couchsurf ainda supostamente é melhor, porque você não paga nada. E você não tem nem que trabalhar. São pessoas que colocam as suas casas disponível para viajante. Só que o Couchsurf, ele tem uma questão seguinte, é para troca de cultura. Então, quando você vai lá no Couchsurf, no seu anfitrião, você tem que conversar do seu país e tudo mais. E eu não gostava por isso. Não é que eu não gosto de conversar, mas, pô, meu tempo era muito corrido. Eu chegava... Pô, eu fiquei, exemplo, em Dubai, 16 dias em Dubai. Dubai tem tanta coisa pra você fazer que se eu tivesse que dividir meu tempo explicando coisas do Brasil, eu não ia fazer meu rolê, né? Claro que em Dubai não tem Couchsurf, infelizmente, lá não tem. O Sheik lá até brincou, falando que essa Copa não ia ser pra mochileiro, ele falou. Ah, é? Porque é caro, né? É. Eu quando fui pra lá, cara, gasta, no Dubai é bem caro. Mano, voltando aqui ao assunto aqui dessas viagens tua que você fez, explica uma coisa. Qual foi dos países assim que você pode falar que, caralho, esse país aqui, tenho vontade de voltar, que isso aqui foi foda? Pra voltar, cara, eu acho que é... Você pode considerar o melhor país que você foi. Então, se a pergunta fosse qual país que eu mais gostei de viajar, não dá pra responder mesmo. Isso é um consenso que todos os viajantes têm. É injusto. Cada país, cara, cada continente te traz uma parada assim que mexe muito com você. E como é que você vai fazer? E além que a gente também tem o Brasil, que a gente tem que pôr na fila, que é Na o que a gente fila, mais né? gosta, né? Então, assim, cada país traz uma experiência, não tem jeito. Mas o país que eu mais gosto de ir, assim, que eu mais me sinto... É muito mágico quando eu vou, sabe? É ali a África ali. E eu nunca tinha conhecido o Egito. E eu fui pro Egito, e eu comecei no Cairo, em Alexandria, depois eu fui pro Cairo, depois eu fui pra Luxor. E, cara, é uma loucura o Egito, né? Mano, vou te fazer uma pergunta. Que um conhecido meu foi pro Egito e não gostou. Falou que tem muita sujeira lá. Então, mas posso responder? Pode.
É aí que tá a parada, cara. A pessoa, com todo respeito ao seu amigo, quando você vai numa viagem, eu nem conheci ele, mas vou falar aqui uma palavra, mas desculpa aí. Não vou usar essa palavra que era pesada. Cara, você tá indo pra um país, você não vai lá fiscalizar se tem lixo, entende? Você tem que curtir o que tem lá, irmão. Não tem jeito, você tem que abrir. Lembra que eu falei lá atrás? Quando alguém pergunta o que eu tenho que ter pra poder começar. Olha, a vida do mochileiro não é fácil. As pessoas fantasiam muito. Pô, entra lá no meu Instagram, vê lá eu de Dubai até na Suécia. Pô, que legal. Pô, você não sabe metade da história tá por trás disso, irmão. Entendeu? Então, exemplo, se eu for falar pra você as coisas ruins, pô, tem, mas o que o Egito me trouxe de bom não é o lixo, entende? Realmente. Mas tinha? Tinha. Ele falou que tinha... Não, as só pra coisas você que ter ele uma não ideia. gostou foi isso e falou que tinha muito perigo lá. Então, exemplo, quando você começa ali, que você vai viajar, a África é um país, uma rede que as pessoas também a gente confunde a África como um país, né, cara? Muitos países, inclusive Sim. hoje, um abraço aí pra todos os africanos que nos acompanham, porque hoje é o dia da África. Hoje é o dia da África. Não sabia. E você chega lá exemplo, no Cairo ali, é muito bagunçado. A primeira coisa que você tem que aprender em árabe, Halaini Kati. Halaini é sai fora. Tipo no inglês get out, sabe? Então eu já aprendi quando eu cheguei lá. Você aprende a falar não, é lá. Não, minha amiga Dana que me ensinou o árabe que eu sei. Então, cara, se alguém em vez de falar uma coisa que você não quer, lá, shukran kati. Muito obrigado, não quero. E segue seu rumo. Entende? Porque se você for parar pra poder ficar analisando tudo isso, comparando com onde você mora, pô, tu não tá indo pra viajar, tu tá indo pra poder fazer uma comparação. E não é isso. Qual que é o segredo, cara, pra você ter uma viagem incrível? Se joga, irmão. Se joga. Entendeu? Ó... Aproveita, né, eu mano? não posso falar aqui uma coisa porque tem coisas... Depois eu falo no off. Mas eu vou dar aqui só um exemplo pra vocês. Eu fui pro Cairo, Pirâmides do Egito. Em frente ao meu hotel, um cavalo morto lá com a barriga aberta. Caraca. Cara, você não tava agarrado com o cavalo? Tipo assim, pô, que pena que ele morreu. Mas com licença que eu tenho aqui pras pirâmides, sabe? Eu não vou perder meu tempo vendo um cavalo. Pô, o cavalo tá aqui morto, ninguém veio recolher. Cara, não é, eu não tô lá pra isso. Eu tô lá pra ver uma das 7 maravilhas do mundo, entende? Então, assim, esse rolê, eu entendo o seu amigo. Se você perguntar pra mim o que tu não gostou, eu posso até te dizer, mas são coisas que talvez eu nem vou lembrar, porque o meu foco não tava no que eu não tava gostando, tava no que eu tava gostando. Então, exemplo, cara, eu tenho amigos no Egito. Quando eu fui pro Egito, todo mundo achava que eu era egípcio. Juro, eu achava que era sacanagem no começo. Eu falei, pô, tá de sacanagem. Esses policiais aqui, porque me paravam o tempo todo. E normalmente eu sou mais parado por policiais, pô, por outros problemas aqui na Europa, viajando, porque infelizmente... Sim. Depois a gente pode falar sobre um pouco disso. Os caras ficam moreninhos por causa cara, do sol lá. Pô, o cara falou comigo, tipo... com certeza, se eu falar pra você que não tem dificuldades... E é uma coisa louca, porque, cara, antes de começar a viajar, eu nunca tinha parado pra preocupar em questão da minha cor. Pô, qual é a minha cor? Foda-se. Eu não sei lá qual é a minha cor, cada um tem a sua cor. Eu nunca parei pra poder analisar. Quando eu comecei a viajar, e eu fui vendo... E você demora, né? Um racismo velado. Pô, sempre o cara tá me parando aqui na imigração. Sempre tá me parando, por quê? Eu acho que é por isso também que eu comecei a ser mais um pouco rebelde, sabe? Então, assim, eu fui pra delegacia em Santorini já e denunciei os policiais lá, porque fizeram comigo um ato de racismo lá. Em Santorini, na Ucrânia. Teve em vários lugares, sabe? Infelizmente tem. Mas, é como eu te falei, são coisas que, cara, pra mim, só me incentivou a ir mais longe. Eu ouvi falar que a Ucrânia tinha muito racismo. Cara, tem... E sabe qual é o problema? Se você ouve que um país é racista, tá? Primeira coisa, pra quem quer viajar, não vá... Se eu contar pra você assim, é maravilhoso o Egito, não é por isso que você vai pra lá, você tem que ir por outro motivo, sabe? Se você quer saber como é que é um país, vai ver com seus próprios olhos. Eu não gosto de colocar esses estereótipos no país. Só que tem países que tem um índice maior quando você vai fazer um cálculo ali, você vai fazer uma pesquisa científica. Aonde tem mais crime de racismo? Vai dar quais são países, tá? Sem fazer aqui intrigas, mas nos últimos 2 anos, durante 3 anos, Portugal foi o primeiro, né? E, inclusive, quando eu estive na Ucrânia, foi muito louco, porque não sei se vocês lembram daquela tragédia que teve aqui no aeroporto, que eles mataram um ucraniano dentro do aeroporto, cara. E aí, pra você ver, é complicado, porque quando você fala sobre países que têm um nível de racismo, ou nesse caso, xenofobia, porque esse cara era branco, sim, inclusive o nome dele era Ihor Romeniuk. Cara, quando eu fui pra Ucrânia, eu sabia toda a história do cara. O cara pegou um avião, veio pra Portugal, chega aqui em Lisboa pra fazer imigração, os caras espancam o cara a noite toda e matam o cara. Eu vi essa história. Até hoje eu não sei por que aconteceu. Eu não vou contar aqui toda a história aqui pra você. Posso contar, mas assim, o que aconteceu é um crime de xenofobia. Sim. Esse é o motivo. Esse é o motivo
esse é o motivo original pelo qual o CEF acabou. Você sabe que o CEF acabou, o CEF não é mais polícia. Esse foi o motivo. E, tá, e aí? Eu vou pra lá. Então, assim, imagina, eu fui pra lá com a mente aberta. Quando eu cheguei lá, aconteceu situações que eu falei, pô, são pessoas. Pra mim, assim, não é um país que é racista ou xenofóbico, são pessoas, irmão. Pessoas são. E aí você tem que ver que se você é ou se você não é. Se você é no nível mais baixo, daquele cara que às vezes entra no shopping, vê um preto de terno e um branco. Aí o branco é advogado e o preto é o cara que é o vigia do shopping. Se você viver dessa forma, cara, você tem que começar a fazer uma análise. E viajando sozinho, cara, me descobrindo, ficando ali, tipo assim, cara, eu tinha picos de felicidade muito louco durante a minha viagem. Eu lembro que quando eu cheguei no topo do Vesúvio, o Vesúvio é um vulcão lá em Pompeia. Eu fui visitar esse vulcão, quando eu cheguei, pô, pra mim era um sonho tá lá, um sonho, assim. Era geólogo, tava muito empolgado pra estar lá. Quando eu chego lá na porta, cara, a mulher fala, não, você não tem ingresso? Eu falei, não vou comprar aqui agora. Ah, não, tá na pandemia. Só pode entrar 20 pessoas por dia. E não pode entrar, mas eu tinha um voo. O vulcão, pra quem não conhece, esse vulcão chama Vesúvio, fica em Pompeia. É um dos vulcões mais monitorados do mundo. E aí, cara, todo mundo desceu e foi embora. E aí o pessoal falou, você não vai embora? Eu falei, não vou. E eu pensando, cara, o que eu tô arrumando? E essas confusões que eu arrumo. Cara, eu dei a volta por trás do vulcão e subi ele no topo. Tá tudo lá nos meus stories isso lá. E fui subindo, cara, sozinho, sem saber o caminho. Sozinho, sozinho. Eu até te mandei o vídeo. Depois, foi o vídeo que tu botou aí pra Dali. te ver aí? Eu te mandei pra você. E aí, cara, é muito louco, porque ele tem um magma, né? Ali, aquela parte ali que o pessoal tá vendo. Puro magma isso aí, cara. Pura rocha das erupções, né? Tem um outro que eu acho que mostra mais lá em cima, enfim. Tem um que eu te mandei pra você, que é, olha aí, olha aí, lá embaixo, cara, é Pompeia. Lá embaixo, onde você tá vendo ali. Lá embaixo. E quando teve. Olha isso aqui, tudo isso aqui é o buraco do vulcão. Isso aqui embaixo já é o buraco. Ele é gigante, mano. gigante. Aqueles dois meninos, eram dois italianos que depois chegaram ali, a gente acabou estopando. Pô, a imagem ficou bem ruim aí, mas enfim. Essas partes amarelas são enxofre e você consegue ver, cara, as fumaças saindo do vulcão mesmo, assim. Mano, que tu tava ali mesmo ali na... Cara, e aí o que foi o problema? Foi uma confusão esse dia. Tá lá também nos stories. Eu estava lá, era ilegal, né? O pessoal que tava do outro lado do vulcão, nessa hora que os meninos chegam ali, que ele foi mais no finalzinho. O pessoal achou que era eu ia cometer suicídio. E aí chamaram a polícia. Cara, e foi muito louco. Eu tava lá, irmão, numa brisa. Se é que vocês me entendem? Muito foda, assim. Eu tava... Cara, eu lembro que eu tava assim, o coração palpitava. Eu falei, cara, eu tô no topo do Vesúvio. Subi essa merda aqui, tipo, escalando. Porque quem sobe pela parte correta, pô, você vai de carro. Eu escalei ele de 4. Quanto tempo pra chegar Pô, ali? umas 2 horas e 50 minutos, 3 horas, assim, mais ou menos. Mas, pô, eu amo trilha, eu faço muito, então era de boa pra mim. Quando eu cheguei lá, pô, é perigoso, né? O vulcão, ele é ativo ainda, não tem magma lá agora. Só que esse vulcão, na parte de baixo, tem a cidade chamada Pompeia. Quando ele explodiu, em 15 minutos, cara, ele matou... Foram 20 mil pessoas. Só com a explosão que ele teve. E tem também, eu te mandei também, se você depois quiser colocar, tem os corpos lá que você pode visitar, os corpos que foram mumificados. E... Pô, então pra mim... Olha lá como é que é. Muito louco, olha. Caralho, mano. Cara, e essas pessoas morreram, essas posições que você vê ele meio assim, olha lá o crânio da pessoa, meio assim apeitado, com a onda de calor, né, eles se encolheram, então... E isso foi no ano, pô, tem milhares de anos já. Enfim, e aí, pô, eu tava muito feliz em estar lá. Tipo, né, sozinho no livro, falei, caraca. Cara, eu fui ouvir um barulho assim. Aí eu olhei, cara, era um helicóptero vindo. E sabe quando tu olha e fala, pô, não é pra mim? Eu pensei, tipo, obviamente não é pra mim, vai passar. Aí ele veio e parou, cara, assim em cima. Puta. E começou a falar no megafone. E na época, depois eu acabei morando na Itália. Eu tô indo pra Itália domingo, né? Todo ano eu trabalho lá na Itália agora. Fico lá 4 meses, 2, 3 meses. E na época eu não falava nada em italiano. Sim. E aí, cara, o cara falava, eu falei, aí o que eu fiz, cara? O que o brasileiro faria, né? Deu um tchau, assim, um tchau pro helicóptero. Sabe quando passava o avião, você era criança, dá tchau, assim, deu um tchau e fiz uma cara de tipo, tudo bem, né? E aí ele mandando descer e tal. E aí eu desci. Não cordinha não, sobe aí, parceiro. Não, cara, e aí, pô, foi um rolê. E aí eu desci, quando eu cheguei lá embaixo, já a polícia italiana, tem lá as fotos, e aí, cara, eu escondi meu drone, porque eles iam recolher meu drone, porque eu não podia voar de drone lá. E, cara, tem aí uma foto, inclusive, essa foto eu não te mandei, eu com a blusa do Brasil. Quando ele me vê, ele já vê que era cidade, já ia falar italiano, ele vê que eu sou brasileiro, né?
E já começa aquela piadinha, tipo, porra, não tem jeito, brasileiro, vocês não respeitam nada. Puta Aí eu que brinco, eu falei assim, pô, já levei a nossa imagem lá pro pessoal. E aí, pô, é um rolê, porque era proibido, multa, sabe? Só que aí eu vou na conversa, explico, pô, cara, eu vim aqui, olha só, eu tô fazendo um rolê, era um sonho estar aqui, cheguei lá na portaria pra entrar, não podia. Amanhã eu tô indo embora. Eu não posso perder a oportunidade de conhecer aqui o Vesúvio. Então é mais ou menos assim quando eu tô viajando. Quando eu vejo uma oportunidade, não vou. Pô, o trem é público, né? Cara, eu sou muito de ver filmes e séries e tal. E tinha um filme que eu vi, eu acho que ele teve 3 ou 2. Não lembro se só teve 2. Ou se ele ficou. Ou se ele foi pro terceiro filme, já não me lembro, que era o Albergue. E de terror? Albergue. Não, sim, Era de terror. já lembrei. Era tipo o pessoal, tipo, mochileiros e tal, ia conhecer algumas cidades, que no caso dessa cidade do Albergue, se eu não me engano, não sei se era Amsterdã ou o que era, e as pessoas ficavam no tal albergue, né? Aham. Aí as pessoas que tinham dinheiro pagavam pra raptar essas pessoas que eram mochileiros e tal, pra levar pras outras pessoas que tinham dinheiro matar as pessoas, tá ligado? Tem uma... Você não tem medo desses países que você vai, que você não conhece nada e tá sozinho, é um cara sozinho. Tu não tem medo de que te façam mal, alguma coisa, tantos países que você já foi. Cara, eu nunca tive esse medo, mas eu já passei situações, assim, que foi quando eu falei, cara, eu tô brincando, passei do limite, assim, sabe? E eu acho que foi quando eu fui pra Turquia a primeira vez, pra Istambul. No final, você é divisa com a Síria. Pô, e eu queria ir pra Síria, né? Aí você fala, pô, o que você vai caçar na Síria, né? Pô, guerra o tempo todo, aquela questão. Pô, mas a Síria é linda, irmão. Esse que é o problema. Lembra dos estereótipos que a gente tava falando? Sim. Tem muito estereótipo sobre esses países. Da Tem. Afeganistão, E da Turquia também. merda. Cara, não tem nada a ver. E aí eu fui pra lá, só que o que aconteceu? Tem países... O que mais me causou problema durante a minha viagem, acredite, foi meu drone. E o fato de eu ter ido pra Rússia. Porque fica no passaporte essas informações. E quando você vai entrar em outros países, exemplo, eu tentei meu visto americano agora por acaso, que eu ia ver minha mãe, falei, pô, acho que vai dar certo meu visto, hein? Pensei, né? Já, pô, fui pra países economicamente tão bom quanto e voltei e tal. Cara, depois que eu fui pra Rússia, assim, eu senti muito isso quando eu entrava nos países. Os caras, pô, o que você tava fazendo na Rússia? E não sei o quê, eles têm uma mesmo? pira de espionagem e você com o drone, câmera, né? E aí quando eu entrei na Síria, cara, eu mal pisei assim na Síria. Lá esse lugar não é polícia, né, cara? São milícias que tem lá. E a milícia veio e já me encatou. E drone, e na época eu não falava, tipo... Eu falo muito pouquinho, assim, árabe. Mas eu fui tentando ali, né, falar alguma coisinha. E não deu. E aí, me levou pra uma prisãozinha lá. Uma cadeirinha mesmo. Eu fiquei lá 2 dias. E minha mãe nem sabe dessa história. Tá sabendo Porque- agora. Ficou lá 2 dias. 2 dias. Porque, cara... Pô, a minha mãe não tem noção onde que eu ando. Sabe, assim, tadinha. Não dá pra acompanhar. Ela fala, pô... Meu filho, hoje eu consegui já entender, eu peço a compreensão dela. Não paro, eu não tenho lugar. Né? Eu não tenho mesmo um lugar fixo mais. Então eu tava agora, como te contei, na Escócia, fiquei um tempo. Tô aqui, tô indo pra Itália, de lá eu vou pra Israel. Por agora eu não tenho um lugar. Mas falando sobre a Síria lá, e aí eu fui pra essa delegacia e eles pegou meu drone, e que tava caçando na Rússia, e vai falando. E eu respondendo, não sei o quê. E aí, cara, quando eles me levou pra baixo, tinha era uma como se fosse uma salinha, né? Era uma celinha pequena, mas não era uma cadeia. E me colocou lá junto com os outros pessoal. Eu falei, caraca, o que eu tô arrumando agora? Eu falava inglês e eles não entendiam. Então, Tu ficou com medo? pô, eu fiquei. Fiquei porque eu falei, como é que eu vou falar com que eu tô aqui? Porque é outra coisa, que hoje eu tô tentando melhorar isso. E quando eu tô viajando, eu não tenho ninguém. Eu sou sozinho, né? Imagina, toda vez que eu for pra um lugar, eu falo, mãe, tô em tal lugar. Não dá. E ninguém sabia que eu tava lá. Eu pensei, e aí se ninguém ficar sabendo? E agora? E aí que tá o negócio. Quando você tá viajando, você tem que estar, cara, se você faz isso também por amor, claro, né? Porque eu curto muito, você acha que eu tava desesperado? Eu falei, tá, eu tô aqui. Cara, vai ser uma experiência. Vamos ver. E aí que tá o negócio. Quando tu dá o que você tem de melhor, cara, as coisas vêm. E todo mundo que tava ali, tinha um cara que falava inglês, um sírio que falava inglês, e a gente começou a explicar. Eu falei que eu era do Brasil, que eu tava só viajando, que eu tinha mal chegado, eu tava na Turquia, em Istambul, não sei o que e tal. E ele foi lá, chamou o carcereiro, explicou a situação e tal. Mesmo assim, eu tive que passar lá à noite, junto com os caras. E aí os caras vão rezar, né? Eu nunca tinha visto a pessoa rezando, né? Pra lá, né? Não sei se vocês sabem, eles viram a cabeça pra mesquita mais próxima. Então eles viravam assim, eu ficava tipo, que isso, cara? Os caras estão fazendo, né?
E, pô, eu comia no prato com eles, né? Que lá eles dividem um prato pra todo mundo comer. O sírio, assim. Tanto o sírio quanto o indiano tem muito essa prática. Comem juntos, assim. E, cara, e essa experiência que eu tive? Pra mim foi, assim, incrível. O pouquinho que eu falava ali com eles do Brasil, eles queriam saber tudo do Brasil, aqueles estereótipos das mulheres, não sei o quê. Então, pô, mas é perigoso. Mas é uma coisa que poderia acontecer com qualquer pessoa, no sentido assim, o que me deu ali problema foi o drone, né? E não foi só lá, eu tive muito problema em viajar com drone. Agora eu tô com um drone menor, mas ainda assim, porque, igual vocês, ali acho que não tava, mas exemplo em Chernobyl mesmo, pô, tu consegue filmar muita coisa que ninguém tem acesso. Eu voei em cima do reator número 4 lá, que, que ninguém tem acesso a essas imagens. Então uma ferramenta meio que de espionagem e você tem esses probleminha quando viaja para esses países mais radicais assim. Mas no geral eu não tenho muito medo não. Agora, o que você tem que ter, cara, é respeito naquela cultura. Você acha que eu chego nesses lugares e levo a minha cultura pra lá? Não. Ó, tava em Dubai. Cheguei, encostou um carro, assim, em frente onde eu tava parado. Cara, um carrão, Dubai, né? Ele baixou o vidro, era um homem. Aí ele falou, vamos dar uma volta? Eu pensei, caraca, será que é agora que eu vou acertar a boa, né? Vou sair com um shake aqui, eu vou ficar cheio do dinheiro. E eu fui mandar mensagem pra minha amiga. Falei, a Dana, pô, um cara parou aqui e tal. Eu não sabia muita coisa sobre o Dubai. Ela falou, Cleison. Aí eu até então não sabia. Ela falou, olha, aqui homossexualismo é crime. E a polícia sai aí fazendo teste, chamando as pessoas pra sair, como se fosse, tipo, se você fosse aceitar e você vai pagar um, né? Poderia ser sim ou poderia ser não. Mas, pô, imagina, eu já fiquei, caraca, já fiquei cabulado com aquilo, né? E aí você vai saindo, aí tu vê uma situação que às vezes não é uma coisa natural no teu país, como eu já, tipo, vi muitas. Você, pô, dói você ver aquilo, mas é uma outra cultura. Não dá, tipo, seja de linchamento, sabe? Seja coisas de outras culturas, você tem que, tipo, você vai respeitar, vai fazer seu rolê, depois você vai embora. Então é isso. Acho que se você chegar lá não querendo levar a sua cultura, exemplo, como é que eu vou chegar para essas pessoas, os meus grandes amigos que eu tenho? Cara, é muito louco isso. Alguns países, e viajar é muito louco porque muda a sua cabeça. Todo mundo sabe, eu tô usando esse exemplo de Deus porque para mim foi o que pesou bastante, assim. Todo mundo sabe quem é Deus, Jesus e tudo mais. Só que tem lugares do mundo que ninguém nunca ouviu falar, velho. Falar de quem foi Jesus. Nunca viu. Assim como tem gente no Brasil que não sabe quem é Shiva, quem é Ganesha. Sim. Sabe? Então, assim, como é que eu chego lá pra um pessoal que conversa, que vive uma outra realidade e vou ficar falando, pô, esse cara ali pondo aqui essas oferendas pra Shiva, pra Ganesha, tipo um otário mesmo, vou falar da religião do cara. Pô, a religião dele é mais antiga que a minha, supondo no caso do Brasil que é católico e cristão, né? É mais antiga. Eles falam assim, olha, tudo bem, pode ter mais de um Deus. O nosso é esse. Já no Brasil, não tem muito disso. Infelizmente, tem muita intolerância religiosa no Brasil. E quando tu sai, que tu percebe isso. Fala, pô, o Brasil é muito intolerante ainda. Se a pessoa não tem, às vezes, a pessoa fala, pô, eu sou... não sei se vocês têm esse pensamento, tá? Mas é o pensamento que eu tinha. Onde eu cresci, se a pessoa falava que era do candomblé ou da Umbanda, pô, eu tinha uma ideia muito fechada, né? E eu fui saindo, quando eu fui pra África, eu falei, caraca, essa religião nasceu aqui na África, o europeu mexe nela, leva pro Brasil, tem todo um contexto histórico, que aí quando eu conheço uma pessoa hoje, independente de onde que ela é, pra mim não interessa ela da Umbanda, de onde que ela é, eu quero saber quem ela é, tá aqui comigo, né? Então acho que isso muda muito. Pra mim não interessa quem é a pessoa hoje, porque eu vivi isso de conhecer pessoas incríveis, de cultura totalmente diferente da minha, e que me acolheram. No caso da Rússia, claro, eu tava falando do avião, acabei não finalizando, mas já vou resumir. Cara, eu passando muito mal, esse cara, eu tava com Covid, cheguei na Rússia, fiquei 5 dias com eles, com a família deles. Cara, me levaram pra todos os cantos. Tá lá no meu Instagram, tem nessas postagens. Abriram um champanhe, cara, de 123 anos, 153 anos, não lembro. Saí com eles 4 dias, pagaram tudo pra mim em Moscou. Tudo que vocês imaginaram. Pra onde que eu ia com eles? Eu falava assim, aí um dia, depois de 5 dias, eu falei, cara, eu não vou sair com vocês mais. Porque eu quero pagar o meu rolê. Sim. Aí ele, não, quando a gente for no Brasil, você paga pra gente. Eu brinquei, nada disso, no Brasil não tem condição de pagar, não. Só que, olha que loucura, o cara não me conhece, eu tava doente, eles me acolheram, cara, me deram 4 dias, assim, incríveis. Eu conheci o Gremlin, aquela região toda ali da Praça Vermelha. Cara, a gente falava sobre... E é muito louco, né? Porque eles realmente não gostam lá de americanos, assim. A Rússia é muito louca mesmo. E eu falava só inglês, então eu tive que aprender algumas coisinhas russas pra poder falar ali no restaurante, um obrigado e tal. Porque eles... Olha que loucura. Eu chego na Rússia, um país que eu sei historicamente como eles são com os Estados Unidos. Pô, cara, você não tá percebendo se você falar inglês naquele lugar, não é legal, entende? Aí você imagina você falar assim, foda-se, eu falo inglês mesmo porque é a língua
a língua é universal. Não, cara, tem um contexto por trás. Vou tentar aprender aqui. Por isso, e foi assim que eu aprendi italiano. Eu aprendi um pouco árabe. Meu inglês, todo que eu tenho de inglês foi de rua, viajando, nunca estudei inglês. Italiano é a mesma coisa. Por quê? Eu tô ali, pô, não tô te entendendo no começo, mas uma hora eu vou Tu entender. é basicamente obrigado ali a pegar as outras Cara, línguas. você é obrigado. E assim, o rolê de viajar sozinho não é fácil. Se você não tiver. Se você, ó, não sei se vocês fazem, se vocês são casados e tudo mais. Mas, cara, o cara que não consegue fazer um jantar pra ele, fazer uma mesa pra ele comer sozinho, provavelmente não é um cara que consegue viajar sozinho. Não dá, né, mano? Não dá. Se você tem que se priorizar, irmão. Cara, eu viajando sozinho, solteiro. Vários rolês. Conheci umas minas às vezes, ela, vamos viajar comigo pra tal lugar. Também mochileira. Eu falava, pô, mas amanhã eu tô indo pra tal lugar. Mas é aquela vontade, falei, pô, eu queria ir com essa mina aqui e tal. Foda-se, mano. Tipo, eu não vou atrás dessa mina, eu vou atrás do meu rolê que tá marcado ali, o momento é meu. Então, pô, se você se põe ali, no sentido assim, claro, pô, eu vou me priorizar primeiro, eu faço pra mim o meu, eu vou fazer a minha comida, porque imagina, eu tô viajando, tem que comer, e aí? Vou ficar comendo todo dia bobeira? Gastando dinheiro na rua? É, mano, e as comidas também nesses lugares aí, cada lugar tem uma comida diferente, de repente tu não vai nem encontrar uma coisa que tu goste. Então, e sempre Tem que volta... desenrolar ali. Tu Sempre- foi na Índia? Nossa, cara, meu sonho lá. Tá, eu tô organizando pra ir. Vitinho é doidinho pra comer aquele bagulho que os caras fazem na Tá rua maluco? mesmo. Bota no jornal e... Tá doido? Cara, eu sou apaixonado. Tu falou que tu comia. A comida que Tá maluco? Tu não gosta? Tá doido? E tu sabe o que ele tá falando? Tipo, Sim, o pessoal faz aquelas comidas de rua ali no é meio porque, da rua tipo, e tem tal. os nomes corretos, mas enfim, tem a forma que eles fazem, cara, eu peguei muita bactéria viajando. Porque Acredito, hoje acredito. eu tive que sentar, eu falei, cara, eu vou me cuidar mais. Mas antes eu não tava agarrado. Na Rússia mesmo, tem as fotos lá, pô, eu comia cobra, eu comia tudo que me dava. É. Por quê? Antes, cara, eu só comia franguinho. Tipo, eu nunca fui de comer, eu fiquei 8 anos sem comer carne, eu sou nojento pra comer. Pô, tá viajando. Se tu chega num lugar, o cara te dá uma comida, irmão, cara, você começa aquele negócio, eu não como, não sei o quê. Cara, tudo bem, você tem o seu direito de falar de não comer, mas você tem que entender que pra aquele povo ali, naquela situação, partilhar a comida com você é um momento pra eles muito único, sabe? Será que você não vale a pena o esforço? Agora, no caso da comida de rua, sim. Hoje eu mudei minha concepção. Porque mais do que eu amo, mas é muito perigoso. Porque os níveis de higiene é louco mano, pra os caras comem caralho. as comidas toda louca ali, mano. Eu não comeria aquilo. Cara, não, e é que eles pô. brincam que o segredo tá aí o tempero, que ele já coça aqui o sovaco, ele já pega no pô. sal e joga. Eu vi Particularmente amo. Eu Mas vi um eu tô- casal que eles são mochileiros também e estavam ficando um tempo na Índia. Eu esqueci o nome do canal deles. E eles estavam contando um pouco sobre essa cena de você chegar lá e comer a comida de lá e tomar um banho. E a água que você bebe, não pode beber água Cara, da você falou isso, torneira. ó. A água é perigosa você tomar. Tem que Muito ser- perigosa. E até a água que você compra, tem que tomar cuidado da procedência Muito da água perigoso. que compra. Você falou, esse é o amigo, esse cara aí entende das viagens. Legal, É isso aí, velho. E Grana, ficaram doentes, grana ficaram que doentes assim, lá. não poupo quando eu tô viajando. Com esses negócios, água, não são todos os países, né? Mas assim, cara, a forma de você pegar a bactéria mais rápido é através da água. É mesmo, E cara? você sente muita dor no estômago, você passa muito mal. Eu passei vários maus. Até eu falar, não vou mais. E aí, quando eu fui pra agora pro Egito a última vez, rolou Ele falou da água do essa Egito questão da também. água. Falou do Eu Egito comprei também. uma água, quando eu fui abrir, eu vi que ela, tipo, não deu aquele Até pra barulhinho do tomar lacre, banho, né? até pra tomar banho, tem que tomar banho boca fechada. É mesmo, mano. Ah, pra banho lá. Não, na Índia, você tá falando? Egito e Índia também. Não, onde eu estava foi tranquilo, assim, não tive problema com isso. A questão mesmo é. E outra coisa, cara. O Egito, né? É super grande o Egito. E as pessoas querem ir pro Cairo. O Cairo, irmão, você não tem noção da bagunça que é. Tu chegar lá, tu acha que você nunca mais vai voltar a ouvir falar de tanta buzina, sabe? Cara, é uma loucura, assim. Aí você fala, cara, você fica mesmo assim, é complicado. Só que aquele negócio, pelo menos pra mim, e também com a minha amiga que tava comigo, na hora que a gente chegou no nosso hostel lá, que era em frente, assim, às pirâmides, pegamos uma... Como é que é o nome que eles usam, cara? Como é que chama aquele negócio que o pessoal fuma? Narguilé. Narguilé, né? Lá tem... tem um nome correto lá, mas não vou lembrar. Sim. Cara, eles lá fumam muito isso, né? Um narguilézinho e tal. A gente pegou um narguilé olhando pras pirâmides em frente, as 3 pirâmides, assim. Pô, pra mim aquilo não tinha preço, assim, sabe? Aí eu falei, caraca, as pirâmides aqui, pô, 7.000 anos, né? Ali, toda a história por trás daquilo ali. Então, Não, é legal. É apreciar a vista, né? cara, quando você tá viajando, pelo menos no meu caso, você aprende a apreciar tudo, assim, porque tudo pode ser mesmo o último momento, sabe? Eu amo o Egito, eu quero voltar muito, mas eu não sei se eu vou conseguir voltar, porque, tipo, eu nunca fui pra Israel.
Eu tô indo agora. Sim. Então, eu vou pondo prioridades da onde eu tô indo, né? E uma das coisas sobre o meu estilo de viagem, se a pessoa não tem flexibilidade para viajar, igual vocês que tem, pô, uma rotina puxada e tal, provavelmente acaba pagando mais caro para viajar, porque é sempre uma data específica. Pô, eu tenho do dia 15 até o dia 25. Sim, isso aí. Então eu tenho que embarcar nesse dia. E tem que voltar nesse. Cara, e às vezes, o que acontece com a passagem aérea? Aqui mesmo, a minha primeira viagem que eu fiz aqui pra França, eu fui pra Bordeaux. Eu paguei 4,99 € o meu voo. 4,99 Que €. isso? Vocês nunca pagou 5 Eu € não. num voo? Eu não. Eu fui só aí. Isso são as empresas low cost, cara. Que é o que a gente lá no Brasil tinha que ter. Porque o Brasil, né? 27 ali estados. E, pô, é mó caro viajar no Brasil. É um rolê viajar dentro do seu país. E aqui na Europa você tem a Ryanair, que é low cost. Tem a Jet2, tem a EasyJet. Tem várias empresas que faz preço mais barato que ônibus. Então é muito normal você pagar. Eu já paguei N vezes. R$4,99, R$7,99, R$9,99. Só de ida. Normalmente você consegue ser mais barato comprar uma ida e volta por 10 €. Agora a gente tá no verão, certo? Então esquece isso. Isso é desde... O que eu tô falando pra vocês é assim, é possível sim. É possível. Não quer dizer que vai estar sempre ali disponível. Depende de vários fatores. Quando você tá viajando, né? Essas empresas, cara, na verdade, o passageiro não é o foco delas. Elas fazem transporte de mercadorias. Fazem transporte de mercadorias. Nós ali, a gente ali é só um extra peso. Então eles colocam um preço mais baixo mesmo. E é uma ótima opção, porque, pô, imagina aí, pessoal, daqui de Portugal pra França, várias vezes eu já paguei 15 €. Vamos pôr em real aí, R$90 mais ou menos, né? Sei lá, R$80. Pô, até mesmo no Brasil, o que tu faz com 80 conto? Assim, ninguém viaja pra lugar nenhum. Aqui tu pega um voo e vai pra Paris, entende? Então, assim, é possível. Agora, é sempre? Não. Por isso você tem que ter várias técnicas de se organizar, entender como que funciona essa questão de você viajar. Tem gente que viaja com milhas, tem gente que viaja sem milhas, que é o meu caso, eu não uso milhas. Porque milhas é um tipo de rolê pra quem já tem uma grana ali pra gastar mais. Então, o que eu faço? As minhas técnicas de viagem é usando o calendário das companhias aéreas, porque eles têm um calendário que eu consigo saber pra onde que eles estão indo. Outra coisa, a rota. Tu quer ir pra Dubai. Saindo de Portugal, pô, uns 800 € ida e de volta. 800 € assim, provavelmente. Eu fui pro Sofia, na Bulgária. Saí de Sofia, na Bulgária, fui pra Dubai. Paguei 75 €. Tipo, é super acessível 75 €. Sim. Eu agora domingo eu tô indo pra Itália. É muito mais próximo, paguei 180 €. Porque, tipo, eu não tinha flexibilidade pra viajar. Então, qual que é meu rolê hoje? Eu trabalho normalmente 3 meses, 4 meses no ano, pesado na Itália. Quando eu falo pesado, assim, pô, eu fico lá trabalhando. Pego minha grana e aí eu faço meus... Claro, eu tenho que priorizar. Eu tô viajando? Tá, mas uma hora eu vou parar. Então, o meu... Como é que a gente fala? O meu pé de meia tá lá garantidinho. Eu tenho ali as minhas reservas. Investi primeiro nas coisas que eu achava que era importante, no sentido dos estudos. Primeiro eu me estudei, comprei minha casa no Brasil. Tipo, tá ótimo. Comprei minha casa. Supostamente, se eu precisar de uma... Eu tenho lá onde ficar. E agora eu quero viver. Então, cara, eu trabalho 4 meses pra depois eu ficar aí 8 meses sem fazer nada. Só viajando mesmo. Porque durante a viagem, você tem vários tipos de trabalho que dá pra fazer como nômade, né? Então eu vou fazendo esses trabalhos que vai me mantendo aí na estrada. Cara, e saindo daqui, tu vai pra onde mesmo? Tô indo pra Itália, pra Puglia. Na região ali fica... Vai ficar quanto tempo lá? 3 meses e meio. Lá é um resort onde eu trabalho lá. E aí fico 3 meses e meio. E depois eu tô indo pra Israel. Pra fazer aquela região ali, tipo, que eu não conheço. Mar Morto, Galileia. Ainda não tinha ido pra Israel. Não tinha. Cara, eu fui na pandemia, mas aí, quando eu cheguei lá em Tel Aviv, a capital, né? Quando eu cheguei, cara, não aceitaram... Porque lembra da questão da vacina que vocês perguntou? Eles não aceitavam a vacina incompleta. E aí, enfim, a minha entrada foi... Nesses casos, sim, né? Tem uma situação ali, foi... Mas pra esse tipo de passeio, tu vai com guia, por exemplo, em Israel ou não? Boa. Cara, a questão do guia. Imagina só. Se você quer ir pra um lugar de uma certa cultura que tu, às vezes, não aprecia muito. Vamos supor, tu não entende nada do Egito. Tu não sabe nada de dinastia, não sabe quem foi ninguém lá. Se tu quer aprender, você vai pegar um guia. Se tu não tá ali... Se tu tá só querendo... Pô, se pra você as pirâmides é pedra em cima de pedra... Porque eu ouvi isso, né, quando eu fui lá. Pô, você foi pra poder ver pedra? Eu falei, pô, irmão. Sério? Pedras que a humanidade não sabe até hoje como que foram colocadas, entende? Pô, todo um mistério. Outra coisa, quando tu chega lá nas pirâmides e vê ela de perto, irmão, você fala, cara, você acha que as pedras são pequenas, né? Cara, não tem uma pedra do seu tamanho, tudo grandona, assim, 1,90 m quadrado, 6 toneladas. E é um rolê, né?
E então imagina, quando eu fui pra lá, eu, Cleison, tá? Isso é particular. Eu só viajo pra lugares que antes de ir eu estudo local. Porque pra mim, quando eu chego lá, eu só tô atestando aquilo que eu sabia antes. É muito mais legal. Porque tu chega lá, cara, você sabe o contexto Faz a histórico. confirmação. Né? Exatamente, sabe o contexto. Exemplo, quando a gente foi pra lá, pô, sabia tudo sobre Tutankhamon e tudo mais. Um faraó que teve lá. E é muito louco, porque como é que é o nome daquela? Tem uma faraó, mulher, ficou muito famosa lá. Enfim, não vou lembrar. A Cleópatra. Pô, Cleópatra nem egípcia era, sabe? Tipo, ela era de outro, ela era da Europa, foi pra lá e tem todo o contexto por trás. E se as pessoas chegam lá e às vezes acham que é egípcia, pô, mas se tu já sabe do que é por trás, é diferente você chegando lá e vendo e tudo mais, né? Então é mais ou menos assim que eu faço. Eu gosto de estudar, mas quando eu vou num lugar, exemplo, em Auschwitz é o campo de concentração nazista lá, que é o campo que matou 8 milhões de judeus. Cara, é muito triste você ir lá, mas era um rolê que eu queria muito fazer. E quando tu entra lá e mexe muito com você, né? Não sei se vocês têm, assim, alguma base, mas essa questão ali do Holocausto, cara, é muito louco, porque lá no Brasil, eu lembro que eu falei isso com a minha mãe, eu fui um dia mostrar ela sobre o Holocausto, ela não sabia. E eu falei, mas você sabe o que foi o Holocausto? Sabe o que nós, humanos, fizemos há, tipo, há 70, 80 anos atrás? Não. Eu falei, caraca. E aí eu também não sabia muito bem, né? E aí quando eu cheguei lá, cara, tu entra na câmara de gás, sabe? Vê onde eles matavam todos os judeus lá, as crianças. Em todo o contexto, é muito forte lá. E a parte do museu, eu sabia, é que eu tô falando, eu sabia tudo do Holocausto, assim, no sentido, tudo não, mas eu tinha muito contexto sobre a Segunda Guerra Mundial, então eu sabia, tipo, a história de Hitler toda, eu sabia o que foi o Holocausto, eu sabia o que era... Você chegou aí na Polônia? Na Polônia? Auschwitz é na Polônia. Fica lá, é um dos campos de concentração que mais morreu, que é Auschwitz, mas tem outros, tem Dachau e tal. E eu queria ir na Toca do Lobo, na verdade, que é onde que o Hitler ficou até no finalzinho. Não sei se vocês lembram, tem até um filme que fazem quando tentam matar ele. E eu peguei um carro, subi pra Polônia sozinho. E quando eu cheguei lá, pô, exemplo, pra mim que sabia o contexto, é muito emocionante. Não tem como você não chorar. Mesmo se você não quiser. Quando tu entra, a única parte que não pode tirar foto, lá eu achei engraçado. Você pode tirar foto de todas as atrocidades que aconteceu. Mas a parte que não pode é a parte que tá os cabelos humanos. Aí, cara, quando tu passa assim, vê uma sala gigante, mano, a sala. Metade só de cabelos humanos. O que eles faziam? Quando a pessoa chegava, o judeu chegava, eles raspavam a cabeça dos judeus, né? Raspavam a cabeça. E aí, cara, eles vendiam o cabelo para as empresas para fazer travesseiro, para fazer edredom. É muito chocante do que aconteceu lá, né? E aí, quando eu fui lá, cara, o que eu fui fazer lá? Eu fui lá ver as atrocidades? Não, cara, eu fui lá para poder eu ver aquilo de perto e saber como aquilo vai mudar na minha vida. Ele lembra que o meu melhor amigo que eu tenho, por acaso, é um judeu. Tá vendo? Tipo, se eu não soubesse, talvez, todo o contexto que aconteceu ali, eu não ia entender. No dia que a gente foi comer a primeira vez, a gente tava comendo. E aí eu fui, pô, não quis comer mais. Ele comeu o resto da minha comida. Assim, ele pegou meu prato e começou a comer o resto da minha comida. E eu fico, pô, esse cara comendo o resto da minha comida. Eu falei, para, mano, de comer a minha comida. Ele falou, cara, minha avó, desde pequena, que a avó dele ficou lá, né, no regime do Hitler, ela falava, quem dera se tivesse grama em Auschwitz, pra gente comer grama. Quem dera se tivesse grama. Então, cara, eles não jogam a comida fora. Tu vai conhecendo outra realidade. Sabe? E aí, cara, que isso muda, porque eu jogava comida fora. E jogar comida fora, tudo bem, você não precisa comer à força. Mas faz o tanto que você vai comer, irmão. Pra que tu vai ficar jogando? Porque tem muita gente que, não só que precisa, mas historicamente falando, tem gente que daria tudo por aquilo. Exato. Então viajar me mudou muito nesse sentido. Ali eu já aprendi uma parada. Quando eu fui pra um outro rolê, que aconteceu uma situação que eu tinha uma outra visão, eu fui mudando. Claro, mudando, tentando se tornar ali uma pessoa melhor, né? É, mano. É muito... Aí tem história, hein, mano? Pô, o pessoal, não sei se o pessoal queria, não sei se mandar mais mensagem, se você tiver alguma dúvida sobre... Deve ter, rapaziada, quem tiver perguntas aí, ó, pra fazer, eu tentei aqui talvez contar mais dessas experiências do que falar mesmo assim, pô, dicas de viagem, como viajar o mundo. Sim. Talvez o pessoal tá querendo isso, pessoal. Talvez vocês estão querendo saber como vocês vão fazer pra poder viajar. E é por isso que tá lá o curso disponível, Despertar para Resistência. Então, assim, eu não quis perder a oportunidade aqui falando de todas as técnicas, até porque são técnicas. É um curso que você vai ter que estudar ali. Claro. E é chato, né? Tá falando aqui. Talvez as experiências. Manda o link do curso, a gente deixa aqui agregado aqui no vídeo. Beleza, vou mandar o link aí. Quem quiser também entrar lá no Instagram, Soltos ao Mundo, tá lá na bio. Tem lá o link do site. E aí lá vai ter o curso todo pra pessoa fazer.
e começar a viajar aí. Espero ver vocês também viajando também. Vamos começar. Porque, cara, Cara, eu vou viajar contigo, mano. Pô, Vou marcar aí. a gente vai querer começar- ir pra Israel aí, ó. a gente vai começar Pois é, mano, Israel. pô. Cara, é um rolê, né? Muito legal lá. E outra coisa, cara. E no caso do Brasil, quem tá no Brasil, acompanhando a gente aqui, cara, você não precisa vir pra... É muito louco, né? Quando tu tá no Brasil, tu pensa em viajar, você quer ir pra China, né? Sempre é um trem muito longe, né? É. E, pô, começa aí... Às vezes, cara, do lado da sua cidade tem um lugar incrível, sabe? E voltando naquela reflexão que eu tinha feito sobre essa questão do tempo e da vida, né? As pessoas acham assim, não, primeiro eu vou pra tal país pra poder começar a viajar. Não, pô, viaja onde você tá aí. Claro. Até as coisas melhorando, né? Porque depois que você começa a viajar, irmão, vicia. Quer parar mais, né? Vou aproveitar essa deixa aí sua aí. A gente tem uma cena de finalização aqui do nosso podcast, que é o Papo Reto. Ah, pô, nem sabia disso aí, hein? Não. Então tu vai dar o papo reto pro cara que quer viver viajando. A dica que você tem pra aquele cara. Pra gente Quer viver viajando? finalizar. Poxa, difícil, hein? Eu vou tentar aqui. Difícil? É porque eu tenho que respeitar, cara, porque tem pessoas que têm uma opinião totalmente diferente, né? Claro. Tipo, pra mim, hoje, eu não consigo ver algo que pode mudar alguém tão rápido como você ficar exposto a situações assim que te força a fazer um monte de coisa. Te pega você, te joga lá num país que você não fala o idioma. E aí? Sabe? Então, pra mim, aquele movimento que você tem de ir lá tentar falar, de tentar ouvir o outro, de aprender a cultura, de comer no prato do outro, mudou a minha concepção, né? É. Claro. Mas o que eu queria falar, eu acho que eu poderia dizer o seguinte. Cara, Drummond de Andrade, vou citar então Drummond, que é melhor do que eu falar. Ele falava que para uma grande aventura, o que precisa é o primeiro passo. É isso, sabe? Começa. Não espera você ter a grana. O momento perfeito não existe, velho. Não existe esse momento perfeito. Quando que é esse momento perfeito? Você tem que fazer uma reflexão sobre qual é a sua situação de vida que você tem. Porque às vezes as pessoas esperam, não, um dia vai estar melhor, tal. Cara, eu falei aqui da minha amiga, né, que aconteceu com ela, e pode acontecer com qualquer um de nós, a qualquer momento, sabe? Então não espera, começa agora, começa a fazer uma viagem aí na sua região, começa a procurar esses tipos de oportunidade de fazer talvez uma trilha, ficar sozinho ali, fazer coisa sozinho, sabe? Viajar com pessoas é muito bom também, mas estar sozinho, pra mim, eu não trocaria nunca o rolê que eu fiz pra ter feito com alguém, porque estar sozinho você não tem opção. Às vezes a gente procura o tempo todo pessoas pra poder ocupar essa solidão. Pô, se você se tornar o seu melhor amigo, afinal de contas, 100% do tempo, meu irmão, você tá com você dentro da sua cabeça. Se você não for o seu melhor amigo, se você não for sua ótima companhia, quem é que vai ser? Né? Então eu acho que é mais ou menos isso aí. Pô, muito bom. Pô, Muito bom mesmo. Cara, obrigado mesmo. nada, pessoal. Cara, mais uma vez, muito bom. apertar tua mão aqui. Eu que agradeço. Pô, que papo maneiro, mano. Foi Bom muito que vocês bom. gostou. Cara, Não. legal Sei que eu mesmo. falo muito aí, Show de pessoal, bola. mas Não, mas Eu vim aqui pra precisa poder falar mesmo, né? Tem que falar mesmo. Mas, porra, top da hora. Nosso próximo convidado aí. joga ele aí pra gente ver. Mandou não? Ele que tá em Acapulco, tá viajando. O Eric tá em Acapulco, esqueceu de mandar. Tá no México, Fica né? ligado aí que a gente mete aí no stories Numa depois. crise. A gente Mas mete o- no. Pra semana já vai estar aí no link. Sim, a gente mete no history. Já adicionar isso. o lembrete Então é aí isso, no YouTube rapaziada. mesmo. Então é isso, pessoal. Quem Então, galera quiser que aí- ficou até o fim, muito obrigado. Obrigado mesmo. Foi muito, muito bom esse bate-papo aqui. Pô, abriu mais a nossa mente em relação à Espero que tenha. viagem. Não Muito sei se foi, interessante, né? Mas- Não, foi muito bom, Foi muito bom, bom. foi bom. Quando, Tem que vir de novo, vai ter que marcar de novo. Pô, isso que eu ia Marcar falar. depois, dois. depois de você for pra Israel pra gente treinar. Então, eu vou voltar, porque Contar esse ano eu tô como indo foi pra lá, Portugal, mano. eu tô voltando pro Brasil por um ano. Sim, Então eu vou voltar pra cá em outubro. sim. Minha mãe também tá voltando pro Brasil. Então a gente vai ficar lá um ano, provavelmente. Sim. Mas aí antes de vir, se tiver que oportunidade, eu volto aqui pra É contar. nóis. Bota aí, pô. Bota É o papinho nóis. de novo. Talvez sobre outros temas também. Sim, claro, sim, claro. sim. A gente aborda Legal, mais legal. temas aí. Não, a gente vê. Se a gente deixar, a gente vai até 1 da manhã aqui. Eu não tenho noção que hora que é, então. Já são 11 já. 11 horas. Agora. Valeu quem Cara. ficou aí na live até agora. Um abraço pra todo É mundo isso de aí. Valadares. De todo mundo que tá nos acompanhando aí. Valeu. Então, galera, valeu. Muito obrigado. Partilha esse conteúdo aqui, rico aqui pros seus amigos, né? Aquele amigo seu que tem vontade de viajar, conhecer o mundo. Esse podcast foi conhecer. muito bom. É isso mesmo. E até o próximo vídeo, né? Obrigado, Próximo. galera. Valeu, Até o tchau. próximo vídeo aí. Tamo Obrigadão. junto. Fui. Obrigado, pessoal, pelo convite.